Olá, viajantes literários, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Mayara e hoje eu trouxe um vídeo maravilhoso para vocês, que é sobre a entrevista com a nossa queridíssima diva, que resolveu sair da sua toca para nos agraciar com a sua presença, com revelações bombásticas, parecer posts que tornaram a internet, o Instagram, um surto literário, nunca já visto antes. E se você não sabe do que eu estou falando da nossa queridíssima diva, a Sarah J. Maas. Se você é fã de fantasia, romantasia ou simplesmente ama o universo da Sarah J. Maas, prepare-se porque essa entrevista revelou muita coisa interessante. Recentemente, a autora ela participou do podcast Call Her Daddy, apresentado pela Alex Cooper. E durante a conversa ela falou sobre muitas coisas, sobre o futuro de ACOTÁ, sobre curiosidades de Trono de Vidro, detalhes do universo de Carson City, conversou um pouco sobre teorias dos fãs, romances, né, como é a sua construção criativa, personagens e até sobre livros que estão a caminho. Foi uma entrevista longa, foram quase 2 horas de conversa, cheia de revelações e um pouquinho da Sarah J. Maas. E eu vou comentar as partes mais importantes com você. Mas já adianto, no meu blog eu publiquei um artigo completo com todos os detalhes, então no final do vídeo eu deixo aqui vocês o convite de ir lá e ler tudo completo. Então vamos começar. Sobre a adaptação de ACOTÁ para a TV. Um dos assuntos que mais chamou a atenção foi o futuro da adaptação de Cor de Espinhos e Rosas, também conhecido como ACOTÁ. Durante um tempo existia um projeto de série para televisão sendo desenvolvido, né, uma série, mas ele acabou sendo cancelado e a gente ficou no limbo, né? E durante a entrevista, a Sarah revelou algo muito crucial. Ela recuperou os direitos autorais da obra depois de anos tentando refazer isso, né? Ela agora tem total domínio sobre ela. Segundo a Sarah, isso foi uma parte muito importante da jornada dela nos últimos anos. Ela deixou bem claro que se uma adaptação acontecer no futuro, ela quer estar diretamente envolvida em tudo. Ela quer acompanhar desde design de produção, cenários, figurino, tudo, né? Direção e até a trilha sonora, né? Ela comentou durante a entrevista que para ela a música é algo muito importante para ela. Inclusive ela se inspira em músicas também, né, para escrever. Então, qualquer adaptação do universo ACOTÁ precisa respeitar a essência da história. Ela bateu o martelo em relação a isso. Ela também criticou algo muito comum que acontece durante as adaptações, né, que é quando os produtores querem mudar elementos importantes da história para agradar públicos diferentes, públicos específicos. Segundo ela, a arte não funciona assim. E a posição dela foi firme. Ela quer garantir que qualquer adaptação represente o mundo que ela criou e que os fãs amam. ACOTÁ é perfeito, né? Assim, dentro dos seus limites, ele é uma história ideal, uma história muito boa, mas, tipo, a gente ama do jeito que é. Tem erros? Tem, mas é isso que faz a série ser grande, né? Porque personagens muito perfeitos não existem, eles não se encaixam dentro de uma caixinha. Então, sim, tem muitos personagens que a gente não gosta na série ou que a gente vê cometendo erros grotescos, mas é isso que faz a gente amar eles, porque a gente também comete erros, né? Então, trazer isso pro personagem torna ele mais humano, torna ele mais próximo da gente. E a Sarah, ela enfatiza muito isso, né? Durante a entrevista ela fala sobre algo que a gente vai falar já já. Durante a conversa também teve um momento, né, interessante da entrevista que ela falou sobre o início da sua carreira, né? A primeira versão da história que se tornaria Trono de Vidro foi escrito por ela quando ela tinha apenas 16 anos. Sim, a nossa diva começou a escrever o que seria Trono de Vidro aos 16 anos. E anos depois ela revisou completamente o manuscrito e cerca de uma década depois ele foi publicado oficialmente. E foi assim que começou uma das sagas de fantasia mais populares da atualidade. Segundo ela, o segredo era simples. Ela escrevia as histórias que gostaria de ler. Ela queria criar, né, personagens fortes, mundos ricos, aventuras épicas e romances intensos. Ela até mencionou que na época ela era louca por Legolas, né, e Senhor dos Anéis, então ela usou isso muito como base para criar Trono de Vidro. Essa combinação acabou criando um estilo próprio, né? E hoje se define como romantasia, né? Inclusive a Sarah, ela meio que preparou o terreno, né? Para que muitos dos livros que estão sendo publicados hoje tenham
tenham o reconhecimento que eles estão tendo agora, né? Em relação ao Masverso, uma curiosidade que os fãs têm é sobre a conexão entre esses universos, né? Trono de Vidro, Akotar e Crescent City. Hoje, hoje em dia, muitos leitores, eles chamam esse conjunto de histórias de Masverse, né? Eles devem esse nome, esse título, Novas, Feiran. Mas o mais curioso é que isso não começou como um grande plano elaborado, né? Segundo a própria autora, né, essas conexões elas surgiram de forma naturalmente, né? E na época que estava tentando publicar seus primeiros livros, ela tinha muito tempo livre, então ela escrevia diferentes histórias apenas por diversão. Gente, que tudo! Algumas dessas histórias acabaram crescendo e se tornaram sagas completas, né? Ou seja, o Masverso nasceu mais de uma criatividade espontânea do que um plano bem calculado, sabe? Sobre as personagens femininas fortes da história dela. Foi um outro tema, né, muito importante da entrevista, que foi justamente esse contexto, né, do exemplo da Ailyn Galatenius, a protagonista de Trono de Vidro, porque, segundo a autora, a Ailyn simplesmente apareceu na história já completamente formada. E o objetivo dela era representar algo raro na fantasia, uma personagem feminina que não precisava ser perfeita ou agradável o tempo todo. A Ailyn, ela pode sentir raiva, cometer erros, tomar decisões ruins, né, e muito ruins, e aprender com elas, né, com essas decisões. E essa ideia também aparece em personagens como a Manon, né, e o que representa uma versão assim mais extrema ainda da Ailyn, né, mais extrema ainda. A intenção da Sarah sempre foi permitir que essas personagens fossem complexas, imperfeitas e poderosas ao mesmo tempo. Aqui entramos numa polêmica sobre a romantasia e nas suas cenas românticas intensas. Um tema que sempre aparece quando falamos das obras da Sarah J. Maas são as famosas cenas românticas, bem detalhadas, né? Durante a entrevista ela falou abertamente sobre isso, e segundo ela, muitas críticas ao conteúdo romântico sexual de seus livros vêm de um preconceito com histórias escritas por mulheres. Muito comum, né? Ela explica que essas cenas não existem apenas para provocar ou chocar. Elas fazem parte da construção emocional dos personagens e muitas vezes representam momentos importantes de crescimento, cura e conexão. Ela também contou algo muito sobre a parte emocional, né? Muitas leitoras fazem de seus livros ajudarem em momentos difíceis da sua vida. Algumas relataram ter encontrado força para sair de relacionamentos abusivos depois que se identificaram como personagens, como Feyre, né? Ou seja, essa história tem um impacto emocional muito real para muita gente. Eu posso dizer isso com todas as palavras, porque quando você lê a história pela primeira vez, você pode acabar ficando meio assim, né? Tem gente que repara em tudo logo, né? Que é crítico em tudo que lê, principalmente pessoas que vão ali criar uma resenha, falar sobre esse conteúdo depois. Então a gente precisa ter muita atenção no que a gente está lendo, para quando a gente for passar, né, para vocês, espectadores, a gente tenha certeza do que a gente está falando e não apenas ler por ler, sabe? Porque às vezes quando a gente está lendo só por mera diversão, entretenimento, a gente deixa passar algumas coisas, né? Temas importantes. E eu acho que Akotar foi um livro assim. Porque quando você lê ele pela primeira vez, talvez você esteja cego junto com a Feyre. Só que tem detalhes importantes. Tava lá o tempo todo os detalhes, só que às vezes a gente não enxerga as coisas direito. Então, assim, quando eu digo a gente, eu digo um público geral, tá? Eu não tô citando pessoas, nem grupos, enfim. Tanto é que quando você lê o segundo livro, você fica tipo, meu Deus, né? Eu não tinha visto esse detalhe antes, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada, né? Então, assim, livros como esse, né, que nos trazem uma história que revela o abuso, né, um relacionamento abusivo, foi assim, chocante e gritante pra mim, porque você inicialmente nem percebe que você está entrando em mas você nota todos os detalhes e prefere acreditar que aquilo são coisas da sua cabeça, que são coisas que vão passar. Porque foi aquele momento. Você dá mil e uma desculpas, mas porque você está cega, né, e você não consegue enxergar. E quando você começa a criar a consciência sobre tudo aquilo que está acontecendo, esse é o momento em que você precisa dar um passo à frente e dizer, não, isso não é pra mim, né? E foi isso que aconteceu com a Feyre. Ela conheceu
ela reconheceu que o que ela estava vivendo não era pra ela. E ela foi embora. E quantas outras mulheres que leram esse livro não criaram forças para sair de relacionamentos abusivos depois de conhecer a Farrah e o que ela passou? E depois de ver o que elas poderiam ter de melhor na vida delas. Então, assim, a Sarah, ela fala sobre tudo e um pouco mais. Ela fala sobre coisas importantes no livro dela. Sobre cura, sobre dor, depressão, sobre relacionamento abusivo, né? Sobre guerra, luta. Eu não entendo por que tacar hate em um livro por causa de cenas que fazem parte, né, da vida, de um relacionamento. Então, pra mim não faz o menor sentido condenar um livro por causa disso. Ela também nos contou sobre sua experiência na maternidade, né? E esse foi, eu acho que, o momento mais intenso da entrevista. Foi quando ela falou sobre a gravidez dela. A trama envolvendo a gravidez, né, da Farrah em Corte das Chamas Prateadas foi inspirada nas experiências pessoais da autora. Ela revelou que passou por momentos muito difíceis durante a gravidez e o parto, né? Medo, vulnerabilidade, solidão. Essas emoções sentidas por elas acabaram sendo transferidas para a história, mas ela também destacou algo muito importante. A maternidade não deveria ser vista como fraqueza dentro das histórias, muito pelo contrário. Segundo ela, se tornar mãe a tornou mais forte, e esse tipo de experiência também mexe, né, também merece ser explorado nas fantasias. E falou também sobre o Rhysand, né, que tudo aquilo que ele sentia, que o medo que ele sentia, foi o medo que ela sentiu, né. Então, assim, o Rhysand, ele tomou decisões difíceis naquele momento, né, quando ele soube dos riscos e não contou pra Farrah, né. Então, assim, ela quis colocar todo o sentimento que ela sentia naquela situação do livro. Então, foi por isso, né? Foi por isso. E ela disse que o que ele fez foi muito errado, mas que permitiu que ele errasse. Mas agora, mudando de assunto, um detalhe muito curioso durante a entrevista envolve um dos personagens mais amados do universo ACOTAR, o Rhysand. Rhys. Segundo a autora, ele não foi um personagem planejado, a gente já sabe disso, né? Ele simplesmente apareceu durante a escrita do primeiro livro. Quando a Farrah conhece o Tully, a Sarah inicialmente pensou que ele seria um grande interesse romântico. Mas quando o Rhys apareceu, ela percebeu que a história estava mudando. E o resto da história, né, gente? Vocês sabem. E quem não sabe, vá-se embora ali a contar. Um outro assunto muito aguardado pelos fãs é o famoso sistema de mates do universo ACOTAR. E ele explicou que esse vínculo funciona como uma ligação predestinada, né? Como se fosse algo parecido com algo parecido com uma alma gêmea. Mas isso não garante um relacionamento saudável. Inclusive, ela deu um exemplo dentro da própria história, que é sobre os pais do Rhys, né? Eles eram parceiros, mas não tinham um relacionamento feliz, eles não se amavam. Isso abre história para conflitos narrativos, especialmente no caso da Elaine, né? A Elaine com Lucian. A Sarah, ela comentou que explorar o livre-arbítrio dentro de uma parceria é algo que ela acha extremamente interessante. Isso deixou a gente encucada. Isso deixou a gente em surto. Deixou a gente, assim, desesperado. Sarah, meu Deus! Jesus! O que vai ser agora? A gente tem mil teorias, né? Eu não sei se ela fez isso pra despistar alguma coisa, porque a Sarah é muito boa em nos enganar, viu? Eu conheço a Sarah, eu li todos os livros dela, exceto Torre do Alvorecer. E ela é muito boa em nos enganar. Muito boa em despistar aquilo que a gente precisa ver, né? Então, assim, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Meu Deus, e agora? Porque a gente tá num dilema, né? Quem já leu todos os livros de ACOTAR sabe que teve um capítulo bônus muito importante e que tem muitas interações entre o Azriel e a Gwen. No último livro, né, que é Corte das Chamas Prateadas. E existe, né, a teoria de que eles vão ser parceiros, que eles vão ficar juntos. Porém, temos a Elaine e o Lucian, que são parceiros oficialmente, né? Só que existe um grande cenário aí por trás, né? Que inclusive foi também tema da entrevista, a gente já vai chegar lá. Mas a Elaine, ela não tá, né? No momento, ela não aceitou essa parceria e ela parece gostar muito do Azriel. Então existe aí uma possibilidade, né? 4, né? Elaine com Lucian,
Elaine com o Azriel com a Gwen, três possibilidades no caso, né? E o Azriel tá em todos. Meu Deus. Ou Lucian com a rainha, né? A rainha humana. Não sei como é que vai ser isso, gente. Meu Deus. Mas aí chegamos na novidade do momento, no que houve surtos e surtos, né? Alex Cooper perguntou a ela o que deixou os fãs enlouquecidos na internet em um dia muito específico. Esqueci até o dia. Mas ano passado, a nossa queridíssima, nossa diva, ela publicou um post no seu Instagram, né, falando, né, que os primeiros rascunhos e a Cotá tinham, né, sido finalizados. Isso causou um burburinho enorme. Por quê? O que foi que aconteceu? A escrita dela deixou todo mundo confuso. A gente não sabia se era acotar 6, setinha pro lado, a gente não sabia se era acotar 6 a 8. Foi uma loucura, minha gente. Mas sim, ela esclareceu tudo na entrevista, né? Ela confirmou que já tem 2 livros, tá? Em revisão. Segundo ela, a história simplesmente clicou enquanto ela estava em Montana. Esse lugar é divino, viu? E o resultado será uma narrativa gigantesca. A história será dividida em múltiplos volumes porque simplesmente ficou grande demais. E ela não quer tirar nada. Entre eles tem o Acotar 6 e a continuação fazem parte da mesma história, ou seja, Acotar 6 será dividido em 4 partes. Tem muita coisa para explorar e ela disse que as datas serão: Acotar 6 parte 1 vai chegar dia 27 de outubro de 2026, este ano ainda, glória a Deus. E Acotar parte 2 e 3 estão previstos para dia 12 de janeiro de 2027. A parte 4 ainda está sendo escrita, então vai demorar mais um pouquinho. Mas aí podemos contar com 2 livros que já estão sendo revisados. O terceiro está previsto também para ser lançado dia 12 de janeiro, mas ainda não tem a confirmação oficial. Estou muito ansiosa, é muito bom saber sobre isso, porque faz muito tempo que a gente está esperando, né, a Acotar e as resoluções, e enquanto isso a gente fica arengando nas redes sociais. Então, quando vier o veredicto, aí a gente vai poder acalmar nossos corações ou começar a Terceira Guerra Mundial literária. Mas eu estou ansiosa, seja o que vier. Eu sei que a Sarah, ela tem um dom de convencimento muito bom. Então, assim, eu espero que as minhas expectativas sejam atendidas. Porém, eu ainda posso fingir demência e criar um mundo alternativo na minha cabeça. Mas vai dar certo, vai dar certo. Hoje, a Sarah J. Maas, ela é considerada uma das autoras mais influentes da fantasia contemporânea. Seus livros venderam milhares de cópias no mundo inteiro e ajudaram a popularizar o subgênero conhecido como romantasia. Além disso, seus universos interligados criam uma comunidade gigantesca de leitores que discute várias teorias, pistas respondidas, conexões entre as séries, personagens e, pelo que vimos nessa entrevista, esse universo ainda tem muitas histórias para contar. É claro, né, que essa entrevista teve muito mais revelações, teorias e perguntas curiosas. Eu reuni todos os detalhes, incluindo várias perguntas rápidas, né, feitas no podcast. Tá em um artigo completo no meu blog, então se você quiser, tiver interesse em saber mais, né, sobre teorias, sobre personagens indie game e todas as perguntas que foram feitas, curiosidades, um pouco mais sobre a Sarah, o link está na descrição do vídeo, corre lá para ler o artigo completo. E claro, se você gosta de fantasia, romantasia, análises literárias, resenhas, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like aqui nesse vídeo. E bom, é isso, viajantes literários. Vou ver se eu entrego mais vídeos como esse futuramente, né, sobre entrevistas, momentos com autores e um pouco da biografia deles, que eu acho importante a gente conhecer quem a gente tá admirando através de obras literárias, né. Bom, e é isso, eu vou deixar vocês aqui. Não esqueçam de ler o artigo, tá bem legal, tá bem gostosinho de ler. E até a próxima, viajantes literários. Um beijo pra vocês.